Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos na semana que passou a anunciação do Senhor, as 24 horas para o Senhor, sobre Cristo que é a nossa esperança, Tu és nossa esperança, e estamos no domingo letare, domingo da alegria. A antífona de entrada desse domingo é sobre a alegria, alegrai-vos no Senhor. A igreja nos apresenta, estamos próximos da Páscoa já. E nessa proximidade da Páscoa supõe que com a penitência, com a oração, com o jejum, com a confissão, sejamos alegres no Senhor. Uma alegria que deve contagiar as pessoas ao nosso redor. Ou seja, o nosso trabalho missionário de evangelização é por atração. Vede como se amam, com as comunidades de tantas pessoas tão diferentes, se amam, se ajudam, deve ser uma verdade atrativa para as pessoas que estão buscando o Senhor. E a alegria cristã, a alegria do Evangelho, que nós somos chamados a viver, também deve contagiar as pessoas. Nós não fazemos proselitismo, não obrigamos ninguém a ser cristão, a católico, mas testemunhamos em quem nós colocamos nossa esperança, quem é a nossa esperança, nesse ano do jubileu de modo especial, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a experiência da misericórdia de Deus, nosso Pai, do amor de Deus em nossa própria vida, nos faz testemunhar aos irmãos e irmãs essa alegria cristã. Portanto, domingo da alegria, domingo letare. E que tudo isso nos leve também, meus irmãos e irmãs, a sermos aqueles que, como recorda a campanha da fraternidade e ecologia integral, Deus viu que tudo era muito bom, o lema, nós possamos de coração sincero vivenciar, meus irmãos e irmãs, que a alegria cristã vai contagiando as pessoas ao redor, mas também nos responsabilizando pelo planeta, pela casa comum onde nós moramos, mas também mudando de vida, cada vez mais sendo sinceros e transparentes. Vivemos tempos difíceis, sabemos que tantas guerras, tantas violências, tantas insatisfações, tantas divisões, que vão com as ideologias, as narrativas, nos separando. Basta ver quantas guerras, não só nas guerras no fronte, entre países, entre grupos, ou entre organizações, mas também os próprios grupos de WhatsApp da vida, né, grupos de mídias digitais, quantas brigas e quantas divisões que existem, fora aquelas que também nossas próprias famílias, devido a tantos interesses, a gente a questão de herança, que nos dividem, que nos separam, que nos colocam uns contra os outros. Nós somos chamados a ver a alegria cristã. Celebramos a penitência, a confissão, seja nos mutirões de confissões, seja nas 24 horas para o Senhor, e temos sempre a oportunidade de sermos lavados no sangue do Senhor, refazemos o caminho do êxodo, caminhando da escravidão para a terra prometida, e cabe a nós testemunharmos a alegria de podermos continuar assim caminhando no Senhor, caríssimos amigos e irmãos. São tantas situações que o mundo vive de hoje, tantas dores, que assim nós somos chamados a isso. E a palavra de Deus desse final de semana, né, justamente nesse quarto domingo da Quaresma, é também nessa mesma direção. E experimentarmos e anunciarmos essa misericórdia do Senhor aos nossos irmãos e irmãs. A leitura do Evangelho desse quarto domingo, meus irmãos e irmãs, é do Pai Misericordioso, na versão de Lucas, famoso capítulo 15 de Lucas, em que ali a base e a razão de Jesus contar as parábolas está logo no primeiro versículo. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Os pecadores escutavam de Jesus a palavra de salvação, de libertação, e os fariseus e publicanos, que tinham suas preocupações, às vezes legais, né, que estavam ali no templo para pagar seu dízimo, suas coisas, etc., os mestres da lei,
E aí, justamente criticavam Jesus, que a gente se viu, ele que fala que é Messias, que é o Mestre, que é o profeta, exibindo esse pessoal. Jesus conta 3 parábolas, na versão de Lucas 15. Ele fala justamente 3 parábolas, das quais uma delas é retratada hoje, né? Uma delas é retratada hoje. E essa retratada hoje é do pai misericordioso, que conta um pai que tinha 2 filhos, né? Um filho mais novo pediu a herança, esbanjou, estragou, e depois viu que não tinha mais nada, os amigos tinham se perdido, porque o dinheiro tinha acabado, e fala, os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu, então eu vou voltar, né? Deixar essa vida onde eu caí, voltar por casa do pai. Não ia voltar pedindo seus direitos, mas ser um empregado. Trata-me como os seus empregados, eu estaria feliz. O pai nem deixa de falar isso. Mas o problema foi o filho mais velho, que tinha ficado o tempo todo com o pai, trabalhado com o pai, no entanto, não teve o meu coração de perdoar o filho, o irmão que voltou, o filho que saiu de casa e esbanjou tudo, né? Eu estou aqui, trabalhei, me sacrifiquei, nunca o Senhor me deu aí uma ovelha, um cabrito para eu comer com meus amigos, agora vem esse que perdeu tudo e faz festa para ele. Ora, meus irmãos e irmãs, isso justamente é a parábola que Jesus conta diante dos fariseus e doutores da lei, que reclamavam de Jesus que estava acolhendo os pecadores, os publicanos, que estavam ouvindo palavras de libertação e de salvação, né? E Jesus fala e conta com bastante detalhes que o pai sentia a falta do filho ter saído de casa e olhava no horizonte quando chegava, e quando chegou foi ao encontro e abraçou o filho e colocou logo sandália nos pés, anel no dedo, deu uma nova roupa para ele e nem deixou terminar seu ato penitencial. Pai, pequei contra os céus e contra ti, nem estou chamado de chamar teu filho. Ou seja, não deu nem tempo, mas deu justamente essa generosidade da abertura do pai. E, ao mesmo tempo, Jesus quer convencer os doutores da lei, os fariseus, que a misericórdia de Deus é tão grande que aqueles que erraram, que partiram sua vida e nos erros e tudo mais, quando se arrependem e voltam para o Pai os abraça e renova suas próprias vidas, reconstrói sua própria existência. É nesse aspecto que nós celebramos o sacramento da penitência. Quantas belas conversões nós encontramos nesse tempo da Quaresma, 24 horas para o Senhor, tudo mais, de pessoas que voltam para o Senhor e vêm de volta para casa. E nós sabemos que, como o Pai é misericordioso, a Igreja abraça aqueles que voltam, que retomam a vida cristã, recomeçam a sua caminhada cristã. Essa experiência desse amor misericordioso do Senhor que nós somos chamados cada vez mais a praticar, a viver e a caminhar, caríssimos irmãos e irmãs. Essa experiência que marca nossas vidas e que vai justamente ser um sinal para as pessoas. Não o egoísmo do irmão que não aceitava que o outro irmão tivesse voltado e sido recebido. É muitas vezes uma questão enganosa a nossa caminhada quando nós somos egoístas e só condenamos os outros. Não sabemos ajudá-los a voltar para casa, a acolhê-los em casa, a renovar e reavivar sua própria vida. Temos muitas situações assim, caríssimos irmãos e irmãs, daqueles que realmente não aceitam que o Pai seja misericordioso e também nem são misericordiosos com as pessoas. Imagina, essas pessoas devem sofrer, devem voltar onde deixaram, fizeram o que fizeram, agora voltam aí e faz festa. Quantas situações nós temos assim também na sociedade e na igreja. Muitas vezes sem aceitar o retorno, o recomeço de uma vida que se perdera, que perdeu e que fez tanto mal e que esbanjou e acabou se perdendo e tornando-se infeliz, né? Achamos que as pessoas não se converte, não pode ser ajudado a mudar de vida. Portanto, a parábola do Pai misericordioso diante da controvérsia que aparece logo no começo do Evangelho é bem clara. Os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Estavam escutando palavra de salvação.
Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Essa é a motivação das 3 parábolas que Jesus conta, uma das quais nós estamos ouvindo esse final de semana, que é do Pai Misericordioso. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, que nós possamos ter esse coração capaz de se compadecer, de acolher o pecador que se arrepende e volta para casa, de dar uma nova oportunidade sem condenar as pessoas. Recordo de um texto do finalzinho do Sermão da Montanha ou da Planície: com a medida com que você mede, também você será medido. É tremendo isso. Ou seja, o gesto que você tem para com os outros de benevolência e de misericórdia é o que também vai acontecer também na tua própria vida, quando chegar o teu momento de se apresentar diante de Deus. Palavras muito sérias, mas que justamente nós somos chamados a nos converter para termos o coração como o coração do Pai misericordioso, não é? E, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós que celebramos 24 horas para o Senhor, e aquele que volta para casa arrependido, renova a sua própria vida. E que é bem claro, meus irmãos e irmãs, desde o começo da Quaresma, essa renovação. A segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, coloca isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Bem o aspecto do tempo do jubileu. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação, do perdão. Cristo em Deus, e Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e colocando em nós palavras de reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós tornemos justiça de Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que já passa falando. Domingo letare, perdoado, renovado, reavivado, justamente reconciliado pelo sangue de Cristo. Deixai-vos reconciliar com Deus. Caminhemos no Senhor cada vez mais e experimentemos a vida nova que vem de Cristo em nossos corações. Somos embaixadores em nome de Cristo. Uma grande missão que a Igreja nos dá, enquanto sacerdotes, caríssimos amigos e irmãos, de podermos ver, realmente apalpar a misericórdia de Deus que transforma corações, renova as vidas das pessoas. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, quando o povo de Deus passa pelo deserto e chega à terra prometida, celebra a Páscoa. Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, da escravidão. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os pães dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram os produtos da terra. E os israelitas não tiveram mais o maná, e naquele ano comeram os frutos da terra de Canaã. Chega-se um dia à terra prometida. Nós somos chamados, enquanto caminhamos, a chegar cada vez mais, meus irmãos e irmãs, a vida de pessoas novas, renovadas no Senhor. Mas sabemos que a vida definitiva, a terra prometida, é estar com Deus, estar com o Senhor. Mas enquanto nós caminhamos, o tempo do êxodo, que se renova no tempo da Quaresma, a caminho da Páscoa, é poder fazer a experiência, meus irmãos e irmãs. Você vai nos alimentando no caminho do deserto, até o dia de podermos viver cada vez melhor a nossa vida cristã, né? Não mais como nômade, mas com pessoas que fazem a experiência da terra prometida, do tempo novo. Estamos no tempo da Quaresma, da campanha da fraternidade. É tempo de aproveitarmos, meus irmãos e irmãs, de um lado, a misericórdia do Pai, o amor de Deus, nosso Pai, que nos perdoa, que nos reconcilia e que nos faz cada vez mais aqueles que experimentam a misericórdia e o perdão.
Mas, do outro lado, como consequência disso, somos chamados a sermos também homens e mulheres que também anunciam o perdão, a misericórdia às pessoas, também sabem acolher os que chegam machucados e curá-los, ajudar na cura de seus corações machucados. Cabe a nós darmos esses passos. Que o tempo da Quaresma nos encontre abertos à misericórdia, tanto para experimentarmos em nossa vida, como anunciarmos aos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.